A gente vai aprender a fazer, não é isso, Ariane, a tulipa? Isso, é uma tulipa que pode usar como adereço para o lápis ou caneta, ou você pode fazer o caule dela completo e fazer um buquê ou presentear com uma tulipa sozinha. Coloca aí um cardzinho, né? Uma lembrança, uma Isso. festinha, um aniversário. Maravilhoso. Pode colocar um cheirinho. Olha, já vou. Olha como é que o artesanato é. Então vamos lá, tudo com você. Isso, nós vamos começar pelas pétalas, porque na carreira, última carreira da parte vermelha, nós já vamos pregar as pétalas com o próprio ponto baixo. Então, eu tenho aqui um passo a passo. O amigurumi, nós fazemos basicamente aumentos e diminuições. Vou começar um outro aqui para mostrar o anel mágico. Vou fazer um anel mágico. E vou fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Que número é a agulha? A agulha número 3 e o fio é o Camila Mais. Tá. Então são 6 pontos 6 pontos baixos, dentro do anel mágico. do anel mágico. Aí o anel mágico, ele tem essa função de puxar aqui e ficar o comecinho do trabalho bem justinho. E aí eu já tenho aqui um mais adiantado com os 6 pontos baixos. Na segunda carreira, nós vamos usar um fio de outra cor para marcar em qual carreira que a gente tá. Então, eu vou cortar aqui um laranja, que acho que vai dar um contraste. Vou colocar o fiozinho aqui no final dos meus 6 pontos baixos. E na próxima carreira, eu vou fazer um ponto sozinho, no primeiro ponto aqui. Ops. Um ponto sozinho e aí vou começar o aumento. Vou fazer a carreira inteira e vai ficar assim. Na próxima carreira, nós vamos fazer novamente um ponto e um aumento. Vai ficar assim. Nós estamos na terceira carreira. A primeira foram 6 pontos baixos no anel mágico. A segunda eu fiz 6 aumentos. Então, em todos os pontos, eu fiz 2 pontos baixos. E na terceira carreira, eu fiz um ponto e um aumento. Então, estamos aqui com 18 pontos. Tá. Agora, da quarta até a nona, nós vamos repetir somente os 18 pontos. Então, ele vai seguir aqui reto e já vai fechando a nossa pétala. Então, da carreira 4 até a 9, fizemos 18 pontos. E vamos agora para a 10ª carreira. Começar as diminuições. Eu vou mostrar aqui a diminuição para que ela fique de uma forma invisível, que a gente chama de diminuição invisível. Vou fazer 4 pontos. E aí, nos pontos seguintes, que seriam o 5º e o 6º, eu vou pegar pela alça da frente dos 2 pontos e vou arrematar como se ele fosse um ponto só. Então, nós temos uma diminuição. No final dessa carreira, nós vamos ficar com 15 pontos, que é esse passo aqui. E vamos fazer mais uma carreira de diminuições, só que agora a cada 3 pontos. Então, vou fazer 3. E novamente uma diminuição. O amigurumi a gente sempre tem que seguir uma receita, então essa receita vai estar disponível todas as carreiras, a sequência direitinho. Ah, obrigada, querida. Aí obrigada. nós vamos ficar com 12 pontos no final dessa carreira e aí vamos ter esta pétala completa. Os últimos pontos da carreira nós vamos fechar, porque fica uma abertura aqui, ó. Então, nós vamos juntar aqui as duas partes e vamos fazer 3 pontos baixos, pegando aqui dos 2 lados. Faço ponto baixo. 3 pontos baixos. E daí eu vou fechar a minha pétala. Você estava fechando, vamos só mostrar de novo. Nós finalizamos uma pétala, que é essa parte aqui.
nós vamos precisar de 2 pétalas. E antes de começar o trabalho do miolo, nós também vamos fazer 2 folhas que vão no caule. Aí, para fazer a folha, nós também começamos com 6 pontos baixos no anel mágico. E na segunda carreira, fizemos 6 aumentos e ficamos com 12 pontos. Aqui eu tenho a amostra da terceira carreira, que eu fiz 4 pontos e uma diminuição, a diminuição da mesma forma. Fiquei com 10 pontos. Aí, na sequência, eu vou seguir da carreira 4 até a 9, com os 10 pontos, sem aumentar. Agora, eu vou finalizar uma folha aqui. Vou fazer 3 pontos e uma diminuição. Da mesma forma, eu pego a alça da frente de um ponto, a alça da frente do ponto seguinte. E vou repetir 2 vezes nessa carreira, então tem mais 3. E mais uma diminuição. Em seguida, eu vou trabalhar 8 pontos na próxima carreira e vou fechar da mesma forma, pegando os 2 pontos, fechando a abertura. Quando a gente terminar tanto as folhas quanto as pétalas, a gente faz uma laçada e puxa o fio e deixa um fiozinho aqui uns 10, 15 centímetros para costurar. Tá. Esse fio que eu deixei aqui para costura, eu vou passar aqui numa agulha de tapeçaria e eu passo ele por dentro da pétala, que ela é oca por dentro, e vou sair mais ou menos aqui no meio, que é onde nós vamos costurar nesta parte aqui. Então, aqui eu já tenho o passo a passo também do miolo. Também comecei com anel mágico e fiz 5 pontos baixos. E na segunda carreira fiz 5 aumentos e fiquei com 10 pontos. Na terceira carreira eu repito os 10 pontos sem aumentar. E na quarta carreira eu fiz 1 ponto e um aumento, fiquei com 15 pontos. Em seguida, eu fiz 2 pontos e um aumento, repeti 5 vezes e fiquei com 20 pontos. Na sexta carreira, eu fiz 9 pontos e um aumento, então vai ter um espaçamento maior aqui entre os aumentos. E fiquei com 22. E em seguida, eu faço 10 pontos e um aumento e fico com 24 pontos. Essa é a penúltima carreira de aumentos. Na próxima, eu vou fazer 3 pontos e um aumento. Quando chegar em 30 pontos, eu vou repetir 5 carreiras. Então, da 9 até a 13, vou repetir os 30 pontos. E aí, começo as diminuições. A primeira são 3 pontos e uma diminuição. A segunda, 2 pontos e uma diminuição. E depois eu vou chegar na carreira que eu vou prender a pétala. Aham. Então, eu vou fazer os 3 primeiros pontos normais aqui. Isso evita que a gente tenha que costurar a pétala depois, que também é uma opção. Aham. Mas normalmente as pessoas têm mais dificuldade na costura. Esse fio que a gente usou aqui para marcação é só puxar, que ele não vai mais precisar, ele não vai ficar na peça. Aí eu venho com a pétala aqui e nesses 3 pontos eu vou prender na peça. Então, eu vou pegar um ponto aqui da pétala. E um ponto no miolo. Faço ponto baixo normalmente. Vou fazer no segundo ponto o mesmo procedimento. E no terceiro ponto,
da mesma forma. Então, isso evita que eu tenha que costurar depois as pétalas. Ela já fica aqui presa no trabalho. Vou fazer 6 pontos e prender a outra pétala. E aí, eu cheguei nesta parte aqui. Elas já estão presas, mas ela fica abertinha. Então, aquele fio que a gente passou pelo meio da pétala, ele vai servir para a gente dar um pontinho aqui para ela fixar para cima. Então, o fiozinho tá aqui, eu pego, dou um pontinho no miolo. E vou arrematar. Sempre que a gente arremata o amigurumi, a gente sai com 2 fios no mesmo buraquinho do ponto. Então, aqui eu já tenho o da outra pétala, que eu saí aqui, e agora o dessa pétala. E aí, eu dou um nozinho um no outro, e esse nozinho vai ficar lá dentro do trabalho. Então, a parte da pétala já tá pronta. Esse fio eu deixei porque a gente vai continuar usando ele no caule. E agora eu vou trocar para cor verde. Tem uma dica para troca de cores, que é a seguinte. O último ponto da carreira, eu começo ele, vou até desmanchar aqui que eu já tinha feito ele inteiro. O último ponto é uma diminuição. Então, eu peguei aqui nas 2 alças. Faço a primeira laçada com o vermelho, e aí eu vou mudar para o verde, então eu já arremato o meu ponto com o verde. Aí sobram as 2 pontinhas aqui, vermelho e verde, que eu dou nó uma na outra. E esse fiozinho também eu jogo lá para dentro do trabalho, junto com o enchimento acrílico que a gente já colocou. Aí, quando a gente troca de cor, sempre fica um degrauzinho, que dá para ver onde foi feita a troca de cor. Então, a dica aqui, o primeiro ponto, somente esse primeiro, ao invés de fazer um ponto baixo, eu faço um baixíssimo, que é só laçar e tirar. Aí fica um degrauzinho menor aqui na troca de cores. Então, nós vamos fazer agora 12 pontos, que é o que sobrou aqui do vermelho, com a cor verde, contando com este primeiro baixíssimo. Fazer 12 pontos normal, sem aumentar, sem diminuir. E na próxima carreira, eu vou fazer diminuições para chegar em 9 pontos. Então, vou fazer 2 pontos e uma diminuição e repetir 3 vezes. Vou chegar em 9 pontos. E aí, você pode trabalhar o caule no tamanho que você quiser. Eu repeti aqui, tudo com 9 pontos até o final. Cheguei no final, arrematei o finalzinho do trabalho aqui. E as folhas eu coloquei da mesma forma que as pétalas. Que as pétalas é mesmo, já mesmo peguei jeitinho. aqui do mesmo jeitinho e costurou? fiz o pontinho da mesma forma. Se você quiser a pétala maleável, você pode deixar ela solta, mas eu gosto que fique pra cima, que é bem característica da tulipa. Olha a diferença. Esse aqui para colocar no lápis, tá vendo, gente? Esse eu arrematei antes e deixei a parte aberta para colocar no lápis. E esse aqui tá Esse daqui a gente arremata com agulha de tapeçaria e dentro aqui é só enchimento acrílico. Só enchimento acrílico. A dica é usar uma agulha com a ponta bem fininha. Pode ser uma tesourinha também, é isso? Eu falei agulha, Mal cuidado mas para não abrir o ponto, né? Isso, aí eu coloco assim, pequenas porções, não adianta querer encher tudo de uma vez. Coloco aqui e vou empurrando com a pontinha da tesoura. Com muito cuidado, viu, gente? É bem fechadinha, né? O hashi também não dá? Acho que não sei se ele passa. O hashi né? dá, mas essa aqui é bem estreitinha. Que é Às bem vezes estreito, o né, bracinho dos bichinhos, as pessoas têm dificuldade mesmo de encher. E no caso dessa que eu fiz o caule inteiro, conforme eu fui trabalhando, eu já fui enchendo. Então, eu trabalhei até aqui, já encho essa parte. Senão vai ficar muito comprido aqui para colocar. Trabalho mais um pouco e coloco um pouco mais de enchimento. Olha que belezinha que E ficou. aí, temos uma tulipa para presentear. Oh, que delícia, não? Depois pode enfeitar uma mesa quando chegar a primavera, dar de lembrancinha, né? Tanta coisa boa. Não daria para colocar e eu já começo a inventar moda, né? Aquilo que eu falei do cheirinho, fazer um sachêzinho. Dá para fazer sachê. A própria tulipinha, se tirar o caule, se você fizer Ariane? sem o caule, dá para colocar numa caixinha, assim, em formato de coração, os botõezinhos da flor, fica bem Você tá legal. ligado no artesanato? A gente não vai criando. Eu, nesses Isso. 5 anos aqui, que eu fui aprendendo com vocês, e é aquilo que eu falo, às vezes você faz uma outra técnica, mas com a outra pessoa você vai criando ideias. É sensacional.
Isso, pode colocar com bombom também. Coloca algumas tulipas, outros bombons. Gostamos bastante. Com bombom, hein, Loura? Ei, meus meninos? Obrigada. Tchau, linda!